Meu nome é Ricardo, tenho 43 anos e essa história que eu vou contar aconteceu comigo há 35 anos. Eu morava em um sítio com meus pais, no interior de Minas Gerais. Certa vez, eu estava caminhando pela lavoura de café e avistei ao longe em uma colina o que pareciam ser duas crianças brincando em cima de uma pedra. Eu observei um pouco e rapidamente fui até lá. Fiquei muito feliz em finalmente encontrar crianças para brincar. Eram duas meninas, irmãs gêmeas na verdade. O mais engraçado é que elas usavam roupas engraçadas. Pareciam ser vestidos muito antigos. Eles eram brancos, todos rendados. Parecia a roupa daquelas bonecas de porcelana antigas. Então nós brincamos por muitas horas. Passado algum tempo, eu ouvi o grito da minha mãe me chamando e aí eu me dei conta que havia saído tinha um bom tempo e precisava voltar. Perguntei para as meninas se elas voltariam amanhã para brincar e elas disseram: "Claro, nós sempre estamos aqui. Aliás, nós nunca saímos dessa lavoura de café." Chegando em casa, eu disse para minha mãe que estava brincando com duas meninas gêmeas que encontrei na colina. Minha mãe estava lavando louça. Quando eu disse isso, ela parou de enxaguar os pratos e me disse: "Que legal, meu filho. Continue fazendo isso. Elas são muito solitárias e precisam de companhia." No dia seguinte, quando me aproximei da colina, vi que elas não estavam lá. Eu então comecei a cochichar para mim mesmo. Elas não disseram que não saíam da lavoura de café? De repente, duas vozes atrás de mim disseram em sincronia: "Nós estamos aqui." Quando me virei, eram as gêmeas. Eu levei o maior susto e pedi para elas não fazerem aquilo novamente. Nós brincamos um pouco e no meio da brincadeira uma delas disse que precisava me contar um segredo, já que agora éramos amigos. Eu então disse que queria muito ouvir. Eu adorava segredos. Ela então disse: "Você sabia que nós fomos enterradas nessa lavoura de café?" Eu arregalei meus olhos e não consegui falar nada. A outra menina então disse: "Não só a gente, como nossos irmãozinhos também. Ricardo, feche os olhos." Eu então fechei e ela continuou falando: "Se você se concentrar, vai conseguir ouvir o choro dos nossos irmãozinhos." Eu então comecei a ouvir bebês recém-nascidos chorando. Meu coração acelerou, eu comecei a tremer e abri os olhos. As gêmeas então disseram: "Nós não conseguimos sair dessa lavoura, então nós brincamos. Você é nosso amigo, só queremos brincar com você. Não vá embora." Nessa hora eu comecei a gritar e a me afastar lentamente. Elas então começaram a chorar. Os olhos delas ficaram pretos, suas peles se esbranquiçaram, e no lugar de lágrimas saía uma espécie de líquido preto. Foi aí então que saí correndo desesperado, gritando por minha mãe. Chegando na casa, eu a abracei e disse que as gêmeas eram fantasmas e contei tudo a ela. Minha mãe então disse: "Filho, fica calmo. Tudo o que elas falaram é verdade. Vou contar a história para você. Há mais de 80 anos atrás, havia uma disputa masculina nessas terras, não por dinheiro, nem por mulheres, mas pelo homem que tinha a família maior, aquele que fazia mais filhos em suas esposas. Isso era terrível e as esposas desses maridos não tinham voz nenhuma.
O marido que morava aqui já era pai de 9 e não percebia que sua família estava passando por necessidades por ter tantas bocas para alimentar. Sua esposa estava desesperada. As primeiras vítimas foram as gêmeas. Elas caíram na represa que tem aqui atrás e, como não sabiam nadar, se afogaram. A mãe delas ouviu os gritos, mas não fez nada para salvá-las, pois assim seriam 2 bocas a menos para alimentar. Ela então pegou os corpos e os enterrou na lavoura de café, não se sabe onde. Depois disso, quando engravidava assim que dava à luz, matava a criança asfixiada e a enterrava também na lavoura. Isso aconteceu várias vezes. Para o marido, ela dizia que a criança nascia e logo morria, e as gêmeas haviam desaparecido. Desde então, elas aparecem para crianças, meu filho. Eu não as vejo mais, mas quando era criança as via. Elas não vão te fazer mal. Estão presas aqui e precisam brincar. Só brinque com elas. Eu era muito pequeno para entender tudo o que estava acontecendo, mas tinha noção que estava brincando com crianças fantasmas. Cheguei a falar para minha mãe que poderíamos procurar esses corpos e tentar libertar essas almas, mas ela logo me disse que seria uma tarefa quase impossível, pois a lavoura era imensa. Já haviam se passado quase 100 anos e nem mesmo as gêmeas sabiam responder onde seus corpos estavam enterrados. Eu brinquei com elas durante mais alguns anos e depois elas não apareceram mais. Espero que outra criança as entenda e brinque com elas também. É só o que elas querem, pois libertá-las daquelas terras parece ser algo impossível.